Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Neemias 6, versículo 1 em diante. Nós vamos lendo. Glória a Deus. Essa palavra ela é uma palavra que o Senhor falou ao meu coração essa semana. Eu compartilhei com a Emily, com a Aline, né? De manhã eu falei, gente, o Senhor falou comigo, olha aqui. E na nossa célula, nessa quinta-feira, eu também compartilhei brevemente sobre esse versículo. A história de Neemias, ela é uma história muito interessante, porque Neemias, ele era um copeiro do rei, então alguém de confiança. Era ele que bebia, comia antes do rei comer alguma coisa ou beber. Então, ele tinha a confiança do rei. E até que o Senhor, certo dia, Neemias estava muito abatido, muito triste. O rei olhou para ele e falou assim, por que tu está tão triste? Essa tristeza de coração. Porque o Senhor tinha posto um propósito dentro do coração de Neemias, que era reconstruir o muro de Israel, de Jerusalém. E aquele muro estava destruído, porque por vários motivos, né? Israel perdeu a guerra, porque eles abandonaram o Senhor. E aqui nós já vemos uma característica de quem Deus é. Ele é um Deus que refaz tudo novo. Tudo aquilo que foi destruído, Deus vem e faz tudo novo. Né? O Senhor sempre levanta alguém. Sempre levanta uma pessoa para fazer a diferença. E Neemias foi um desses homens que foi levantado. Ele é muito corajoso, né? Mas assim, não é só coragem, mas é algo que Deus botou dentro do coração dele. Como um propósito, como algo que não deixava ele em paz. Que ele chegou a ficar triste. E, dando um breve resumo sobre a história de Neemias, o capítulo 6 conta a história dele quando ele já estava construindo o muro. Juntou todo mundo e começaram a refazer esse muro. Vamos ler? Quando o Sambalante, Tobias, Gesem e o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivéssemos colocado as portas em seus lugares. O Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Ele, contudo, estava tramando fazer mal. Por isso, enviei-lhes uma mensagem com estas respostas: estou executando um grande projeto, não posso descer. Isso é forte. O homem estava focado. Porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, o Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na minha mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não incluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora a minha mão. Um dia fui à casa de Semaias, filho de Dalaías, neto de... Até aqui tá bom. De
Metabel, que estava trocando portas adentro. Glória a Deus. Então aqui o Sambalate, ele tentou intimidar Neemias, enviando cartas. Ele tentou fazer Neemias descer do muro para encontrar ele em vilarejo próximo. Mas Neemias, ele estava muito ocupado. Ele estava muito concentrado. Gente, isso aqui, espera aí. Tentando arrumar aqui para ver se... Só um minuto. Vou ler assim. Cadê a Karen para arrumar? O Marcos está ali. Arruma aqui, Marcos, para mim. Não está indo, não. Arruma aqui. Mas, enfim. E eles mandaram essas cartas tentando intimidar Neemias. Porque o povo de Israel, pela história, ele é um povo forte, um povo numeroso. Então, as nações, elas ficaram com medo. Né? Elas ficaram com medo. Então, eles tentaram intimidar Neemias para que ele descesse daquele muro e fosse para a cidade, onde eles queriam fazer um mal com Neemias, ou matá-lo, né? Ou fazer um mal para ele. Só que Neemias foi um homem muito sábio. Neemias, ele estava tão focado no que o Senhor tinha posto no coração dele, que ele falou assim, estou muito ocupado, não tem como eu descer. Amém? Então, o tema, ele é vencendo a intimidação e a distração. Parece palavras distintas, né? Mas elas têm uma ligação. A intimidação e a distração estão muito ligadas. Muitas vezes a intimidação é uma estratégia para tirar o nosso foco. Então, muitas vezes a intimidação é uma estratégia para tirar o nosso foco. Para nos tirar do propósito da qual o Senhor nos chamou. E aqui eu vou trazer o significado do que é intimidação. É a tentativa de fazer alguém sentir medo, insegurança ou inferioridade, para que desista, se cale ou mude de atitude. E a distração, ela é tudo aquilo que desvia a atenção do que realmente importa. Nem toda distração é algo ruim em si. Às vezes, até coisas boas podem tirar o foco do propósito. E isso é muito forte, porque nós vemos Neemias lá no muro. E esse rei Sambalate, ele insistiu muitas vezes para que Neemias descesse. Esse homem já devia estar irritado. Só que Neemias estava muito focado, ele não tem como eu descer, tem uma obra grandiosa para ser terminada. E muitos de nós cristãos, somos afligidos por essa intimidação. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Intimidação e distração. Nós estamos aqui entendendo, o Senhor botou um propósito no nosso coração e nós estamos aqui trabalhando. Nós estamos exercendo, fazendo a obra do Senhor. E quando do nada parece que tudo começa a mudar. Parece que vem pessoas com palavras para nos desmotivar, para nos tirar assim do foco. E o engraçado é que a Bíblia ela é muito clara quando diz que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Muitas vezes você fala, fulano se levantou, falando tal coisa sobre a minha vida, contra a minha vida. Aí você fica irritado com a pessoa. Só que a intimidação, ela é um espírito intimidador, que vem para nos desmotivar. E muitas vezes ela usa um irmão, um vizinho, um parente dentro de casa. Quando eu era mais nova, eu não entendia muito, mas
hoje, com o entendimento que eu tenho, eu vejo que muitos abandonaram a caminhada por causa desse espírito de intimidação. Decidiram abrir mão de tudo. Aí quando pergunta, por que você abandonou a fé? Não, é que minha mãe falava tal coisa e eu decidi nem ir mais. Eu estava tão fervorosa, eu estava tão focada e do nada, tudo muda. A Bíblia, ela fala para nós sempre vigiar e orar. O vigiar, ela vem primeiro antes de orar. Então, a vigilância, ela tem que fazer parte da nossa vida. É de manhã cedo acordar e já começar a vigilância. É ir dormir vigilante. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar constantemente em oração. Para que a gente não caia nas armadilhas do mal. Nas distrações desse mundo. A intimidação, ela se torna uma distração para aqueles que têm propósito. Olhamos para Neemias e ele decidiu não descer do muro. Ele decidiu focar no propósito do qual o Senhor lhe deu. A missão. Para muitos aqui foi dada a missão. E por causa da intimidação abandonaram o seu posto. E isso é muito forte porque o Senhor levanta missionários. O Senhor levanta profetas. O Senhor levanta trabalhadores para a obra dele. Aí tu vê a pessoa trabalhando, focada, cuidando das coisas do Senhor. Aí passa um tempo, quando tu olha, tu não vê mais o irmão. Tu vê ele todo dia. Começa a desanimar. Aquele propósito que ardia no coração já não é mais o mesmo. O que queima no coração são as palavras de ofensa que marcaram o seu coração. E quando eu falo que a intimidação ela se torna uma distração, porque o nosso foco é o Senhor. Na nossa mente, no nosso coração, tem que ser Deus o tempo todo. O nosso pensamento, nós estamos trabalhando, nós temos que pensar e levar os nossos pensamentos ao Senhor. Nós estamos fazendo alguma atividade, nossa, Jesus, você está aqui comigo, me ajude a fazer essa prova, me ajude a fazer isso. Jesus sendo o nosso amigo, aquele que nos conduz. E aí a distração se torna a intimidação, o sentimento que vem de paralisação. Porque o irmão te chamou de orgulhoso, porque o irmão falou que tu não era capaz. Wendel, põe a primeira foto para mim bem aí no telão, por favor. Eu fiz essas imagens. Forte, né? Quando nós estamos na nossa missão, focado naquilo que o Senhor nos deu. Hoje é a nossa igreja local, mas amanhã pode ser uma nação. O Pedro já recebendo. Pode ser o seu lugar de trabalho. E essa imagem, ela representa muito. Porque como você começa a fluir, se levanta pessoas para falar assim, você não é capaz. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Desista. Ninguém liga para o que você faz. É melhor parar. Foca no que as pessoas vão dizer. Comparações, distrações, medo. A intimidação quer tirar o seu foco e paralisar o seu propósito. Você é fraca. E isso é intimidação. Deixa eu beber água aqui. Eu trouxe exemplo e imagem. Aqui nós vemos pessoas, né, que se levantam acusando, falando. E esse espírito, ele é um espírito que pode destruir vidas, ministérios, relacionamento com Deus, o principal. Porque o meu desejo é crescer em Deus, é viver os sonhos de Deus, é viver a vontade de Deus. E quando vem essa situação, ela nos desmotiva, porque nós esperamos
ouvir sempre palavras, né? Nossa, de motivação, que você vai conseguir. E é quando a gente vê, vem pessoas, né, mexendo naquilo que dói. Então, a nossa confiança, ela precisa estar em Deus. Ela precisa estar no Senhor. E isso é para a gente refletir hoje. Será que eu paralisei no meio da caminhada? Será que eu tenho vivido uma vida só empurrando com a barriga? Será que a intimidação se tornou a minha companhia? Misericórdia. E eu estou sendo sempre reprimido. E essas falas, tudo aquilo que as pessoas disseram ao meu respeito, está fazendo parte de quem eu sou. Eu estou acreditando que eu não sou capaz. Eu estou acreditando que é melhor eu parar, é melhor eu desistir. E isso se torna uma distração, porque nós deixamos de focar nas promessas e começamos a focar em mentiras, né? Porque isso tudo são mentiras, de que eu não sou capaz, do que eu não vou conseguir. A palavra de Deus é muito clara sobre as promessas do qual o Senhor deixou, de tudo aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Quando nós saímos do lugar da visão, da vontade de Deus, nos tornamos vulneráveis. E nós estamos mais acessíveis aos contra-ataques do mal. Essa semana, estava tendo uma conversa e meu espírito ficou tão entristecido que eu falava assim: Senhor, será que isso é verdade? Senhor, será que isso é verdade mesmo? Às vezes parece que as pessoas não têm mais jeito. Você dá tudo de si, você dá o seu melhor e no fim você ainda é o culpado da falta de busca dela. E eu fiquei com aquela tristeza no meu espírito. E quando foi na quinta-feira, na nossa célula, nós tivemos um momento ali de adoração. E esse momento me marcou muito. Porque nós oramos, nós adoramos, nós louvamos ao Senhor. E quando eu ligo a luz da minha casa, eu vejo o rosto. A Shelda estava lá, a Shelda se acabando de chorar. As meninas chorando, as líderes, a Aline e a Emily, super felizes. Sabe por quê? E aquilo, o Senhor trouxe uma alegria tão grande. Eu passei o dia todo de mandando: gente, eu estou tão feliz, a nossa célula foi uma bênção. Me trouxe uma alegria tão grande. É como se o Senhor falasse: tem jeito sim. Essas palavras, elas não definem o outro, mas definem quem falou. A gente consegue identificar algumas coisas pelo comportamento, pelas falas. E nós precisamos refletir quem nós estamos sendo, quem nós estamos buscando e quem nós estamos ouvindo. Será que nós estamos ouvindo esse espírito intimidador que vem para nos paralisar, para nos entristecer, para nos tirar do foco, do alvo, do propósito de Deus? Neemias, ele era só um copeiro. Ele não tinha nada a ver com construção. E eles começaram a construir aquele muro. E ele começou a viver o propósito. E o mal começou a se levantar, porque o inferno, ele fica furioso. E começou a se levantar, e quando nós vemos, o muro foi concluído. Aquele homem, ele era um homem próximo de Deus, porque o mal se levantou para destruir o muro, para acabar com aquele povo. E eles não conseguiram. A Bíblia diz que em 52 dias, Neemias e o povo de Israel construíram o muro. Gente, imagine o tamanho daqueles muros daquela época. Eram muros grandes, pedras grandes. E ali, Sanbalate e Tobias entendeu que aquele povo não construiu aquele muro só. Eles construíram. Deus estava com eles. Foi Deus que construiu o muro. Então, muitas vezes nós queremos olhar para a nossa capacidade
E é Deus que nos torna capaz. Quando nós olhamos só para nós mesmos, para a nossa força, aí a gente vai acreditar, você não é capaz. Aí nós acreditamos que não somos capazes mesmo. Mas quando nós olhamos para Cristo, para Deus, nós entendemos que a capacidade é Ele que nos dá. Gente, Neemias, ele foi levantado para liderar ali, ele deu o primeiro passo, mas ele foi um homem segundo ao coração de Deus. Ele levantou, foi atrás do povo, olhou a descendência, levantou os sacerdotes de novo, levantou um rei, que foi o irmão dele, que falou que ele era um homem íntegro. Então nós precisamos ser essas pessoas. O propósito começa quando colocamos Deus em primeiro lugar. Ele se torna o centro de tudo em nossas vidas. Começamos a fluir até que começa a vir as setas. Pessoas se levantam e começam a duvidar daquilo que o Senhor já falou, daquilo que Deus nos deu. Talvez você está aí e você passa a semana, está vivendo o primeiro amor, está vivendo tudo aquilo que o Senhor já planejou para você, e do nada você começa a grudar no seu coração as palavras que as outras pessoas estão dizendo ao seu respeito. Nós precisamos olhar para as promessas do Senhor. E eu trouxe alguns pontos. A intimidação, ela gera medo. O primeiro objetivo é fazer você acreditar que não vai conseguir. Aí lá em Neemias 6:9 diz: todos eles estavam nos intimidando, pensando, a mão deles vão enfraquecer para a obra. Eles achavam que eles iam conseguir intimidar, que ia trazer medo àquele povo, mas a confiança deles estava tão em Deus, gente, que eles permaneceram trabalhando, sem medo. A Bíblia diz que eles eram a mão pegando tijolo e outra na arma. Muito interessante. É a mão no arado e a outra aqui, ó, na espada, que é a palavra de Deus. E nós precisamos viver dessa forma. Exercendo a nossa vida normal, mas é com a mão na espada para vencer as guerras. É estar atenta. É estar atento. E eles pensaram, duvidaram, acharam que não ia conseguir, mas eles permaneceram. A intimidação, ela traz esse medo. E esse medo também se torna uma distração. As oportunidades vão chegar. Será que o medo vai falar mais alto? Será que o medo vai te paralisar porque você não acha que é capaz? Isso é o espírito de intimidação. Você está sendo intimidado, olhando para a sua falta de incapacidade. Você, eu não sou capaz, isso é o medo. O medo, ele vem e paralisa a gente mesmo. Nós não conseguimos. Existe um medo que nos protege, existe um medo que nos paralisa. A intimidação tenta roubar o foco. Depois do medo, ela faz você perder o tempo com as coisas que não fazem parte do seu propósito. Lá em Neemias 6:2-3 diz: eles chamaram Neemias várias vezes para uma reunião, mas ele respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Isso me fez olhar para dentro de mim. Será que eu estou focada na obra do Senhor? Será que eu estou indo pela distração? O que eu estou fazendo? Eita, meu Deus. O que eu estou fazendo? Será que eu estou indo pelas vozes desse mundo? Ou se eu estou sensível à voz do Senhor? Nós precisamos ter um foco, e o foco é Cristo. Nós precisamos ser apaixonadas pelo Senhor.
buscar eles diariamente, nos alimentar dele. Eles chamaram Neemias várias vezes, mas o homem insistiu em permanecer no muro. E nós temos que ser como Neemias, permanecer no muro, no lugar da promessa, no lugar do serviço. A intimidação, ela usa mentiras. O inimigo espalha acusações e dúvida para enfraquecer a confiança. O Sambalate, ele inventou falsas acusações contra Neemias. Só que Neemias, ele falou, tudo isso que vocês estão falando é mentira. Nós estamos focados na obra de construir esse muro. E tudo que nós precisamos é ter essa convicção em Deus, porque podem inventar o que quiser, podem falar o que quiser. Ao meu respeito, eu não estou nem aí, eu estou focada no Senhor. Eu estou focada no que o Senhor quer para mim. Se é para me pregar, se é para me cantar, se é para me dançar, se essa é a vontade de Deus, eu quero viver ela. Eu não quero me prender. Gente, isso é a liberdade que nós encontramos em Cristo. Nós não podemos ficar presa a opiniões de pessoas que não querem ver o nosso crescimento. Nós precisamos ouvir pessoas que nos impulsionam a viver o extraordinário de Deus. Eu estou aqui porque pessoas me impulsionaram a viver o extraordinário de Deus. Você está aí servindo porque um dia te impulsionaram, te chamaram. E nessa caminhada de fé, até aqui nos anos que eu sou crente, nós vemos que se levanta pessoas para nos desmotivar mesmo. Mas lembra que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. E eu estava pensando, eu falei, Jesus, se eu tivesse ouvido muitas vozes no decorrer da minha caminhada, eu tinha desistido. Porque nós estamos aqui lidando com pessoas, né? Quando o nosso alvo é Cristo, a nossa visão, ela fica firme. O Pedro trouxe a pregação sobre olhos fixos. Nós olhamos para Pedro. Se ele não tivesse olhado para o vento, ele tinha andado certinho ali, ó. E tinha conseguido. Nós olhamos para Sansão. Se ele não tivesse se distraído com os amores, se ele não tivesse ficado encantado com aquele amor mentiroso, porque ela só se aproveitou dele, ele se aproveitou dela e ela se aproveitou dele. Sansão foi humilhado. Nós precisamos estar completa em Deus. Nós precisamos estar completa em Cristo Jesus. Ele tem que ser suficiente para nós. Nós precisamos dar um passo só se Jesus mandar. Se é para mim para a direita, se é para mim para a esquerda. É assim que eu vou caminhar, Senhor, no centro da Tua vontade. E nós vivemos em um mundo onde eventos de doutrinas para todo lado, evento de amores para todo lado, evento de distração para todos os lados. Eu olhando para as adolescentes da célula, né? Algumas, tem meninas já de maior, mas tem adolescentes. E o Senhor falou no meu coração assim, nós olhamos para jovens, né? Quem já foi jovem, a gente consegue ver muita, imaturidade. Às vezes nós pensamos que não quer Deus. Eu acredito que essa é uma visão geral. E o Senhor falou no meu coração que não. Os jovens, isso não vale para adolescente, é válido para nós já velhinhas. Todas nós aqui. Nós estamos cercados. Estou falando aqui porque, né, sou líder de célula de jovens. Mas é válido para mim, é válido para o Pedro, para vocês. Nós estamos cercados de amores. E tudo que nós precisamos é que alguém nos mostre o caminho.
Tudo que nós queremos é que, como é que faz? Gente, antigamente não era assim, não. Agora tem toda uma forma. Tem todo um jeito de mostrar o caminho. E agora eu entendo quando a palavra de Deus diz que uma geração contará a outras os grandes feitos do Senhor. Nós precisamos amar as gerações. Quando Jesus veio, Ele fez essa reconciliação de pai para filho, de filho para pai. E tudo o que nós precisamos é andar nesse amor. Tudo que nós precisamos é desse Cristo que nos salva, que nos resgata. Tudo que nós precisamos nesse tempo é aprender a ouvir a voz de Deus. Sansão foi um homem que nasceu com o Espírito Santo. Mas de pecado em pecado em pecado, ele teve um fim vergonhoso. Então nós estamos cercados de amores, de distrações, de intimidação, muita coisa que quer nos paralisar, mas nós precisamos olhar para o Senhor. A intimidação, ela paralisa, ela faz a pessoa pensar que é melhor desistir do que continuar. Por isso Neemias orou: agora pois, Deus, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. E nessa noite o Senhor quer fortalecer as mãos daquele que foi abatido, daquele que paralisou. E a intimidação, ela ataca a nossa identidade. Ela tenta convencer a pessoa de que ela não é capaz, não é escolhida ou não tem valor. Põe a segunda foto para mim, Wendel. A segunda foto nós vemos do lado a distração, as acusações, a intimidação. Quando eu falo que nós estamos cercados, é isso aqui, ó. Essa somos nós em um mundo caído, tentando permanecer firme, olhando para Cristo, recorrendo à cruz do Senhor em arrependimento todos os dias. E nós precisamos permanecer. Glória a Deus. De um lado as distrações, as vozes, a acusação. E em uma mesa, um livro que muda toda uma história. Amém? Isso aconteceu com Moisés, lá em Êxodo 3, 4 diz. Aconteceu com Gideão, lá em Juízes 6, versículo. Aconteceu com Jeremias. Deus repreendeu, respondeu lembrando quem eles eram. Pode ligar a luz. E Deus lembrou quem eles eram nele. E não as suas limitações. E essa noite o Senhor diz: eu não olho para as suas limitações, mas eu olho para aquilo que vocês são em mim. Nós somos capazes em Cristo Jesus. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. A intimidação, ela tenta impedir o propósito. O alvo nunca é apenas a pessoa. É impedir aquilo que Deus quer realizar por meio dela. É tempo de focar nas promessas. O muro não está pronto, então permaneça nele. Jesus não voltou ainda, permaneça no muro. Porque a obra ainda não acabou. Lá em Neemias 6:9, todos eles tentavam me intimidar. Essa aqui já
Eles tentavam intimidar, eles tentavam tirar o homem do foco, eles não conseguiram. É tempo de se levantar com ousadia. Põe a outra imagem, Wendel. E entender que temos um rei que já decretou. E nada pode mudar o seu amor por nós. Na vida nós temos exemplos de distração, como Sansão. E na nossa vida conhecemos pessoas que caíram na cilada de Sabalate. Mas nós não cairemos. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor. Pode permanecer com a imagem. Essa imagem, gente, é uma imagem que leva ao mundo espiritual. Não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. O Senhor nos chama a permanecer no foco. Outros caíram, mas nós não cairemos. Nós iremos permanecer focados no alvo que é Cristo. Nenhuma palavra, pode tirar esse fundo aí. Nenhuma palavra nos tirará do foco. Nenhum medo, nenhuma intimidação. Nós continuaremos olhando para o Senhor. Nós ainda continuaremos andando no caminho de luz. E há um lugar que nós encontramos salvação, perdão, redenção. É no Senhor. Quero convidar você a ficar de pé.